usa audiodescrição nos textos não verbais do livro, que são a fotografia, a charge, a comunicação infográfica, e a gente também usa audiodescrição nos elementos audiovisuais, nos vídeos. E a lógica é a mesma, por isso que eu decidi tratar tudo junto numa única aula, né? Apesar de que a menção ao texto alternativo já tenha acontecido aí no livro. Então, do que se trata, né? A gente está pensando num texto verbal que vai ser lido oralmente. Então, a gente está pensando numa leitura em voz alta. O de livro digital, ele tem essa vantagem de que ele pode ser lido como um documento escrito, que é muito parecido com o documento escrito do livro impresso, mas ele também tem essa maravilha de poder ser lido como um livro oral, como um documento oral. Ele pode ser completamente transformado num texto oral. E aí, para isso, a gente precisa do cuidado de informar corretamente o que significam aqueles elementos não verbais e que, portanto, o programa não consegue ler, né? O programa que vai ler em voz alta, ele lê super bem o texto verbal. Quando chega no texto não verbal, na vinheta, na figura, na fotografia, na ilustração, ele precisa que a gente informe como é que aquele texto não verbal vai ser contado oralmente. Então, esse texto que entra nesse arquivo de fotografia ou de ilustração, ele é chamado de texto alternativo. No caso do livro, no caso de uma página de um site, uma página web. Então, esse texto alternativo, portanto, ele não está explícito como no documento escrito. Então, você abre o livro e tem uma fotografia, você não vê você não consegue ler o que está lá como texto alternativo, a não ser que falhe o arquivo não entre, aí aparece o texto alternativo lá no lugar. Porque esse texto alternativo, ele está escondido nesse arquivo, né? Ele não está ali como um texto explícito. E ele vai ser acionado pelo leitor em voz alta. Qualquer leitor em voz alta que esteja ajustado para ler as figuras vai procurar o texto alternativo e vai ler esse texto alternativo. As pessoas com deficiência visual, elas dependem do texto alternativo para elas entenderem a história por completo, para elas entenderem o contexto completo. Às vezes, e isso é uma coisa muito boa para o didático, às vezes você vai fazer o texto alternativo e você percebe que aquela figura não está fazendo falta nenhuma. Que se você só lê o texto verbal, você entende tudo que está acontecendo ali. E eu digo que isso é interessante para o didático, isso vai trazer reverberações para o livro didático a longo prazo, porque essa figura que está lá de graça, ela não deveria estar lá, né? Se ela não apoia de alguma forma a construção da história, então ela está ali gratuitamente isso a gente já deveria ter superado, infelizmente a gente ainda não superou, né? Portanto, fazer o texto alternativo nada mais é do que você olhar para a história que você montou e pensar assim, o que eu estou demandando do leitor que é vidente, né? Do leitor que vai ler aquela imagem, aquela fotografia, aquele mapa, aquela ilustração, o que eu estou demandando que ele leia ali para completar a história que eu estou contando com palavras. Se eu estou contando uma história com palavras e com imagens, eu preciso pensar o que essa imagem contribui para essa história que eu estou contando. E aí, essa contribuição é o que você vai colocar lá como texto alternativo. A descrição das imagens, ela beneficia todo mundo que vai usar o leitor em voz alta, que não são apenas os leitores com deficiência visual. Muitas pessoas no espectro autista e também com TDAH relatam na internet que usam o leitor em voz alta de PDF, de artigos científicos, para conseguir ler melhor aquele texto. As pessoas que têm esqueci o nome daquela condição em que a dislexia também, são cada vez mais numerosos os relatos de como o livro digital apoia
as pessoas que de alguma forma se beneficiam de ouvir uma história em vez de ler aquela história no documento escrito, né? Então você tem que considerar que o que você vai descrever é exatamente o que falta ali naquela história contada só com palavras. Porque o que deveria te motivar a colocar uma imagem num livro, quando está contando uma história, é que essa imagem vai te ajudar a contar a história. Em que ela te ajuda a contar a história? É isso que você vai colocar no texto alternativo. Portanto, o texto alternativo deve ser feito por autores e editores. Ele não deve ser feito por uma pessoa de fora. Porque uma pessoa de fora que possa ser, eventualmente, Master Blaster em descrição, em audiodescrição, ela vai receber aquela imagem fora do contexto. Eu duvido que essas pessoas vão ler o livro inteiro para poder saber o contexto dessas imagens e poder fazer a descrição. Elas vão simplesmente receber uma imagem. Só que você pode estar usando um quadro da Frida Kahlo para discutir em sociologia, por exemplo, para discutir a voz feminina e a repressão da voz feminina, e você pode estar usando um quadro da Frida Kahlo para discutir cor em arte. Só que se você tirar esse quadro da Frida Kahlo do contexto em que ele está sendo usado, ou no livro de sociologia, ou no livro de arte, e mandar para um técnico, ele vai te mandar a mesma descrição desse quadro. Só que essa mesma descrição que ele vai te mandar, que pode estar tecnicamente, eu não conheço os aspectos técnicos, estou acreditando que eles existam, e que essas pessoas estejam seguindo os aspectos técnicos. A pergunta é, essa descrição que essa pessoa trouxe vai servir para os dois contextos? Eu duvido. Porque todo texto que entra num livro didático, ele está dentro de um contexto de aprendizagem. Quem sabe por que esse texto foi mobilizado para esse contexto de aprendizagem é quem criou esse texto, ou quem editou esse texto, e não uma terceira pessoa que não conhece esse contexto. Eu trouxe para vocês 2 exemplos que eu acho que vão, de alguma forma, aliviar. Aqui temos um problema técnico, porque eu estou gravando o vídeo no meu computador, que é um Macintosh, e o leitor que é o leitor indicado, né, o leitor em voz alta indicado pelo edital do PNLD, é o NVDA. Só que ele só funciona em Windows, né? Então, eu vou colocar para tocar aqui num computador pequeno que eu tenho, antigo, que é o Windows, e que é ele que eu estou usando, inclusive para fazer as validações. Quando a gente chegar na aula de validação, é ele que eu vou utilizar, mas aí talvez eu grave diretamente dele. Nesse caso, eu estou gravando no Macintosh, então eu vou colocar o microfone ali bem pertinho da saída do som. Eu ainda apanho muito com o NVDA, ele começa a falar, eu vou mexendo o mouse, ele vai falando, ainda me apavora um pouco. Se der alguma coisa errada, tenham paciência, porque eu ainda não sou craque no NVDA, e vocês, ao utilizarem, vão ver que a gente leva tempo para se habituar com ele, né? Eu ainda não me habituei. Mas o que eu vou fazer? Primeiro eu vou explorar aqui a página, né? São 2 exemplos tirados de livros da minha editora. Então são 2 exemplos reais. E eu tinha esse desafio, né, de criar para esse livro uma versão digital que contasse, que pudesse ser lida em voz alta por esses leitores em voz alta. O que eu tinha aqui de desafio, né? Então eu tenho um quadrinho, que são 3 cenas, tá? Esses 3 quadrinhos estão no mesmo arquivo no meu livro impresso. Eles vieram do Mauzi, que é o ilustrador, juntos, né? Embora ele tenha feito uma coisa que me ajudou muito, ele separou em camadas, ele usou um arquivo de Photoshop com a extensão PSD e ele colocou isso em camadas, então eu não tive nenhuma dificuldade depois de fazer a fragmentação, porque eu tive que fazer a fragmentação. Por quê? O livro... Opa, peraí que o NVDA começou a falar aqui. O livro digital, ele vai ser lido de forma linear, tá? Então ele precisa de uma ordem dos elementos para ele ser lido. O computador não vai escolher começar a ler por aqui. A gente, quando vai ler essa página, tem gente que vai ser chamado pelo título, tem gente que vai ser chamado pelo texto que está aqui, tem gente que vai ser chamado pela coisa, tem gente que vai começar pelas perguntas. Nós temos múltiplas entradas de leitura nas páginas. E essa página foi feita pelo design, esse projeto gráfico ele foi feito pelo design, pelo Gabriel,
de maneira, você vê que tem muito branco, tem muita coisa, que é exatamente para destacar os elementos. É realmente para ter muitas entradas de leitura na página. Assim, esse é o intuito dele, e ele conseguiu, né? O resultado é muito bom. Então, no livro digital isso não vai acontecer, tá? A não ser, claro, que a pessoa posicione aqui o cursor, ou com as teclas o menu de navegação, tem umas teclas de atalho que eu ainda não conheço bem, mas eles usam umas teclas de atalho, os usuários que são cegos, para ir meio que lidando com o texto, correndo o texto, o que a gente chama de folhear, né? Eles vão folheando aqui o texto, e aí eles podem eventualmente começar a ler de algum outro lugar. Mas se a gente pensar na constituição do livro, ele é linear. E aqui eu tinha uma coisa não linear. Porque eu posso começar a ler aqui, a menina tá com o celular ouvindo música e ela fala, adoro esta música. Aí tem a senhora e o adulto aqui ouvindo música, a gente sabe que tem um disco, aqui tem uma clava musical saindo do aparelho de TV, e aqui tem um trechinho da canção do Chico Buarque, que é Todo Dia Ela Faz Tudo Sempre Igual, com 2 clavas musicais. Então, isso daqui não é linear na leitura, mas eu precisava transformar em alguma coisa linear. Eu também tinha que pensar no texto que é editável e no texto que não é editável. Esse texto aqui é um texto editável. Opa, perdão aqui. Acabei clicando na tela. Esse daqui é um texto editável. Esse daqui é um texto editável. O texto que está aqui nos quadrinhos, né? Ele é um texto que precisa ser traduzido em um texto alternativo formal. O que eu precisava? Eu pensei assim, se a gente lê assim, observe a família Pereira, são 3 gerações de fãs da música cotidiana de Chico Buarque. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Adoro esta música. Senhora escutando um disco. Adulto ouvindo música pela TV. Jovem, adolescente escutando música no celular. A pessoa que estava ouvindo isso ia pensar, mas quem que falou adoro esta música? Precisava ficar claro que quem falou adoro esta música foi a garotinha, né? Foi a adolescente que está ouvindo música no celular. Então, o que eu fiz? Eu dividi esse arquivo. Aqui ficou sendo um arquivo e aqui ficou sendo outro arquivo. Então, no livro digital, essa charge, esse quadrinho, está dividido em 2 arquivos diferentes. Aí lá, na hora de colocar, visualmente está igualzinho, tá? Só que o que eu fiz? Esse conteúdo aqui está numa coluna e esse conteúdo aqui está em outra coluna. Aí eu coloquei essas colunas lado a lado. E aí, visualmente, ficou igual. Eu posso até colocar aqui embaixo no chat, vou inserir aqui embaixo aqui no chat a página, como é que ela ficou, para vocês poderem consultá-la, e se tiverem aí um leitor em voz alta, pedir para o leitor ler em voz alta, né? Os leitores de navegadores que eu tenho, eles estão pulando o texto alternativo. Eu não sei se é porque está grande, eu não sei se é porque eu não sei configurar, mas por isso eu tenho usado o leitor que foi indicado no edital, né? O NVDA, porque aí ele lê tudo de fato. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar a página aqui na tela para vocês. Vou pedir, eu estou com esse outro computador aqui do lado, vocês vão ouvir a narração dessa página. Então, fiquem atentos para escutar como é que essa página vai ser contada oralmente, tá? Figura gráfico, imagem decorativa fora de figura. Título nível 2: Como viviam seus pais e avós. A passagem do tempo traz transformações na paisagem e no comportamento das pessoas. Observe a família Pereira, são 3 gerações de fãs da música cotidiano de Chico Buarque. Figura gráfico, clave musical fora de figura. Bloco de citação: todo dia ela faz tudo sempre igual. Fora de bloco de citação. Figura gráfico, clave musical fora de figura. Figura gráfico, 2 quadrinhos, no primeiro, senhora negra com um disco de vinil nas mãos, no segundo, homem gráfico adulto negro vê televisão, que está tocando música. Fora de figura. Bloco de citação: adoro esta música. Fora de bloco de citação. Figura gráfico, quadrinho com jovem negra caminhando com seu cachorro enquanto escuta música em seu celular, usando o gráfico fone de ouvido.
Fora de figura. Lista com 61 itens bolinha o que todos têm em comum. Marco. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar, apesar de que não está na situação ideal, né? Porque eu estou com o microfone aproximando do outro computador. E aí, eu deixando o arquivo, esse projeto para vocês lerem, vocês podem usar algum leitor em voz alta para irem se habituando. Eu ainda tenho um problema que aparece, não sei se vocês perceberam, ele descreve a senhora negra e quando chega aqui no adulto, ele fala adulto gráfico negro, tarará, tarará. Eu estou entendendo que o NVDA insere a palavra gráfico nos textos alternativos que são longos, tá? E isso é um problema que eu preciso resolver. Eu precisaria encurtar esses textos alternativos. E existe uma outra saída usando um outro recurso que chama ARIA, que você consegue colocar esse texto alternativo maior em outro lugar. E, é claro, ele vai aparecer para todas as pessoas, mas você consegue fazê-lo mais longo. Isso eu ainda não consegui resolver. Inclusive, é uma das coisas, das diligências que eu recebi desse material, que tem esse problema, né? Que tem esse erro, e esse erro é meu, por ter feito textos alternativos muito longos. Outra saída seria dividir aqui, né? Se eu dividir em 2, dividir em 3. E aí fazer a descrição de cada um, para que essa descrição possa ser a mesma que eu já fiz, mas ela ficaria mais curta, porque aqui eu estou juntando a descrição de 2 figuras, né? Mas aí, quando chega nos mapas, por exemplo, eu não vou conseguir dividir o mapa, né? E os textos estão longos, então eu vou ter que achar alguma outra alternativa. Se eu conseguir achar alguma outra alternativa até gravar a parte do digital, conto para vocês alguma outra oferta. Mas tem muito conteúdo na internet ensinando como é que a gente dribla isso usando alguns outros elementos no HTML, que eu ainda não experimentei, não tive tempo, né, de experimentar. De todo jeito é isso. Ele vai contar a história aqui, chega e conta essa história. Não sei se vocês conseguem perceber, mas ele fala assim, figura e aí clave musical, que foi o meu texto alternativo. E aí ele fala, texto citado. Essa é uma etiqueta, a gente vai ver isso quando for editar o HTML. Essa é uma etiqueta muito legal de sempre colocar, nunca esquecer, que chama block quote. Você etiqueta todo documento que é um texto de terceiro, e aí ele fala, citação. Isso é muito bacana, porque aí dá um contexto, né? Aqui, por exemplo, no Adoro Esta Música, nem é um texto de terceiro, mas eu coloquei o block quote também, para que ele dissesse, citação, adoro esta música, porque eu acho que isso dá um contexto muito interessante para o texto, porque isso aqui de fato é uma citação, não é uma citação de um texto terceiro, mas é uma citação da personagem, né? Da garotinha que está ouvindo música aqui no celular. Aí já vou para o exemplo 2, o exemplo 2 era um pouco mais fácil de resolver, porque isso aqui é uma comunicação infográfica. De novo, a gente tem múltiplas leituras, né, entradas de leitura, tem o título, tem 2 blocos de informação aqui sobre a população brasileira. Então, se o Brasil tivesse 100 pessoas, 52 são mulheres, 48 são homens, aí eu botei só os bonequinhos aqui, 52 bonequinhos para mulher, 48 bonequinhos para homem. Isso fui eu que fiz. Então, obviamente, não tem nada de extraordinário, nada de super bacana. Foi simplesmente para dar uma comunicação visual para dados que são quantitativos, né? Então, se o Brasil tivesse 100 pessoas, seriam 56 pretos e pardos. Pretos e pardos são termos usados pelo IBGE no censo. A gente precisa reproduzi-los aqui no livro. E 43 brancos, né? Então, teríamos 43 pessoas brancas e 56 pessoas pretas e pardas. Aí tem outro conjunto de dados aqui, né? A cada 100 domicílios, 99 têm energia elétrica, 98 pessoas têm geladeira, ou 98 pessoas não, domicílios têm energia elétrica, 98 domicílios entre 100 têm geladeira, 96 têm televisor e 79 têm internet. Se eu fosse fazer um único texto alternativo para tudo isso, seria muito grande e seria fácil a pessoa se perder. Então, o que eu fiz? Eu dividi em 4 arquivos. Isso daqui é um bloco de arquivo, isso aqui é um arquivo,
isso aqui é um arquivo e isso aqui é outro arquivo. Lá no livro, eles ficaram exatamente iguais como estão no livro impresso. Eu botei isso aqui em 2 colunas. Então essa é uma coluna, essa é outra coluna e pronto. Eu organizei o livro. Mas isso me permitiu fazer um texto alternativo menor, mais focado. E aí, depois que a pessoa leu, né, se ela quiser tocar aqui em cima, né, só de uma parte e ler só essa parte, também isso é possível. Então, por exemplo, você deu um exercício para o aluno, e o aluno tem que voltar aquele infográfico, ele não vai precisar ouvir toda a descrição inteira de cabo a rabo. Ele vai clicando aqui, né, em cima das partes de cada arquivo, e aí vai sendo lido o programa lê para ele, para o leitor, o texto alternativo que está ali correspondente. Eu vou tentar fazer a mesma coisa, que é colocar o texto aqui para funcionar. Vamos ver se dessa vez eu tenho mais sorte. Título da coleção documento. Título nível 4.2. Os dados sobre a população brasileira. Título nível 4.2. Os dados sobre a população brasileira. Figura gráfico. Título do infográfico. E se o Brasil tivesse 100 pessoas? Fora de figura. Figura gráfico. Esquema visual com divisão dos 100 brasileiros em mulheres, 52 mulheres, e homens, 48 homens. Gráfico. Homens e mulheres estão representados por bonequinhos de cores diferentes. Fora de figura. Figura gráfico. Esquema visual com divisão dos 100 brasileiros em pretos e pardos, 56 pessoas, e brancos, 43. Gráfico. Pessoas. As pessoas estão representadas por bonequinhos de cores diferentes. Fora de figura. Figura gráfico. Esquema visual. A cada 100 domicílios, 99 tem energia elétrica, 98 tem geladeira, 96 tem televisor, gráfico. 79 tem internet. Esses objetos e serviços estão representados por ícones. Fora de figura. Fonte dos dados: vídeo infantil com informações sobre o Brasil. Arquivo IBGE, 2 de fevereiro de 2021. Disponível em https://med.net/sd43. Acesso em 4/10/2022. Guia. Aí, por exemplo, na leitura, eu já fui vendo vários problemas, né? É que na entrega do PNLD 2023 eu não consegui corrigir tudo que queria. Era muita coisa, né? Mas aí, à medida que você vai ouvindo, você vai pegando algumas coisas. Por exemplo, ele sempre vai dizer figura gráfico ou gráfico, né? Dependendo de como ele lê aquele arquivo. Então, não vale a pena começar com ilustração ou esquema visual, não é? Porque senão fica redundante, né? Aquilo que você está dizendo. Na fonte, não sei se vocês perceberam, ele lê assim, acesso em, sei lá, 10 é dezembro, que está abreviado. Poxa, essa é uma coisa que eu poderia ter corrigido, né? Já. Ter aprendido, ter entendido. Fiquei repetindo porque isso está na BNT, mas não faz sentido. É uma coisa que a gente já pode corrigir. Podia colocar 10 de dezembro por escrito, e aí o ano, né? Então, escutando o programa lendo, a gente vai entendendo a lógica do programa, e aí a gente já vai fazendo o nosso original de texto de uma maneira melhor. Então, eu tenho certeza que nessa terceira produção fazendo livro digital, certamente o meu original já vai estar muito melhor, porque eu já vou corrigindo problemas, né, que foram aparecendo dessas leituras. Então, é super importante todo mundo instalar o NVDA. Ele tem essa limitação de não ter versão que não seja para Windows, ele só funciona no Windows. Mas, enfim, dá um jeitinho de ter o NVDA e de ouvir o livro que você editou, publicou, para ir anotando, né, fazendo anotações de problemas, porque daí você já vai resolvendo no fazer, que é a melhor coisa quando você tem um fluxo pequeno, um fluxo enxuto, né, de tarefas para fazer em pouco tempo, você já resolver na concepção do material. Então, o material já começar a ter essa cara, né? Quais são as considerações que a gente deve ter, né? Descrever os textos não verbais dentro do contexto em que eles estão inseridos, tá?
sempre dentro de um contexto. E em didáticos, a gente não pode revelar aquilo que a gente está utilizando como um desafio para os alunos videntes, tá? É fácil cair nessa ação de boa fé. Eu não vou nem dizer que é de má fé. A gente de boa fé acaba revelando mais para o aluno com deficiência visual. E isso, pensa que todos os adultos à volta dele estão fazendo isso, tá? Eu tive uma aluna com DV que ela não queria nem levar o caderno para a escola. Assim, ela não queria se comprometer com nada da aprendizagem dela. Mas era resultado de todos os adultos em volta dizendo: ela não trouxe o caderno, tá, tudo bem, não tem problema, fica aqui no cantinho quietinha que tá tudo certo. E não tá tudo certo, né? É direito de todas as crianças aprender. Então, se para aprender a gente entende que fazer algumas anotações são necessárias, o que a criança pode fazer é contestar essa sua crença, né? É pedir para você convencê-la disso. Isso aí, sem dúvida, eu sou super a favor de sempre ter essa conversa. Mas se você está exigindo que as outras crianças, as videntes, né, anotem, então as crianças com deficiência também vão anotar. Se você está fazendo um desafio, descubram aqui na imagem tal coisa, não vale dar a resposta para os alunos que têm deficiência visual. Você não pode achar que essa versão verbal que você está fazendo do texto iconográfico, do texto cartográfico, é uma mãozinha a mais que você está dando para essa pessoa, porque ele não vai conseguir. Não, claro que ele vai conseguir. As crianças com deficiência visual, os adolescentes com deficiência visual não têm déficit cognitivo. São crianças como as outras. O que acontece é que elas demandam um texto oral quando você tem o texto visual, que é um texto que ela não pode ler. Da mesma forma que todos os outros têm suas limitações, essas crianças estão com essa limitação que é facilmente resolvida com uma descrição objetiva, só para colocá-la no contexto para que ela possa participar. Outra coisa que se faz é uma descrição exaustiva de mapas. Você precisa pensar, o mapa tem um alfabeto cartográfico e esse alfabeto é diferente do alfabeto das palavras, das letras do texto verbal. Você não vai conseguir formar isso na cabeça, na nossa cabeça do vidente que já viu o mapa. Se você pegar a descrição que está feita lá no texto alternativo, pegar o mapa e ficar ouvindo a descrição e olhando para o mapa, você vai ter dificuldade com essa descrição. Imagine a criança que não formou, o adolescente que ainda não formou o alfabeto cartográfico todo na cabeça, e aí você descreve uma linha sinuosa, não tem sentido. O mapa vai ser descrito apenas de maneira genérica sobre o tema que ele está tratando, o que aparece na legenda, ou eventualmente algum elemento do mapa que se destaca, apenas para que o aluno possa entrar no contexto. Mas o mapa, para ser apropriado pela criança com o adolescente com deficiência visual, ele precisa ser tátil. E você não vai resolver isso com texto oral. Você não consegue substituir o texto tátil pelo texto oral. Não dá para fazer. Não dá para você expressar com palavras o texto cartográfico. Por isso que ele é tão rico, né? Porque ele é de uma natureza diferente, a constituição dele é de uma natureza diferente. Você precisa do material tátil. Então o professor em sala de aula agradece que você coloque lá o aluno no contexto desse mapa, mas se ele realmente precisa desse mapa para construir alguma noção geográfica ou histórica, ou de qualquer outro componente, ele vai precisar do mapa tátil. Inclusive, é uma sugestão minha há tempos que o PNLD, nunca escutada, óbvio, né, que o PNLD compre material tátil junto com as suas coleções, porque o texto tátil não é substituível por nada e ele beneficia muitos alunos, mas isso é uma outra conversa, né? Então, não avance e resolva as questões. Se você começar a dar respostas no seu texto alternativo, o que vai acontecer é que o aluno com deficiência visual vai virar o rei da turma. Porque quando os outros alunos videntes descobrirem que a resposta está lá, eles vão se comunicar com o aluno, vão pedir para ele ouvir lá o livro e dar a resposta para todo mundo, e ele vai dar a resposta para todo mundo e acabou a sua aula. Porque o desafio acabou, o desafio está pronto, eles já sabem qual é a resposta do desafio, você não tem mais nada o que fazer. Então, não façam isso, é uma má prática que a gente precisa se treinar, né, para não realizar.
No caso dos vídeos, a gente tem que pensar que o que acontece visualmente no vídeo, né, e que dá o contexto para as falas, ele precisa ser descrito. Então, por exemplo, eu fiz vídeos de educação física e tem uma pessoa que está lá realizando a ginástica, levanta a mão, tem uma pessoa que está lá dançando. Então, ficaria completamente sem sentido para a criança cega se ela ficasse ouvindo a música. Então, tem uma música de fundo fazendo tlá, 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 e ele não sabe o que está acontecendo ali, porque não tem nada descrevendo. Então, o que a gente fez? A gente fez um texto descrevendo, mas descrevendo assim, bem en passant, o que estava acontecendo. Então, levantou a mão, abaixou, dobrou o joelho, desceu o quadril, e aí colocou num programa desses que fazem a leitura em voz alta, e esses programas são pagos, né? Então, eu vou dar aqui uma dica para sair mais barato, para quem, como eu, precisa fazer barato, porque os programas que são gratuitos, assim, a Microsoft tem o gratuito, a Google tem o gratuito, mas você não pode salvar o arquivo no final. Ele vai ler em voz alta, mas você não vai salvar no final. E aí eu usei um plugin no navegador que grava tudo que está sendo falado ali naquela página, né? Mas não grava, por exemplo, o som do microfone, não grava o que está acontecendo fora. Então você bota para tocar lá o texto que você quiser, o texto do vídeo, ele grava e aí você manda esse arquivo de áudio junto com o briefing do vídeo, né? Para que a equipe de vídeo insira esse áudio na parte correta do vídeo com as audiodescrições. Por isso que eu, na minha editora, tenho feito basicamente vídeos sem narração. Eu fiz uma série de vídeos para crianças em educação física em que a menina descrevia, ela fazia os movimentos de capoeira e ela descrevia ao mesmo tempo. Deu um trabalho danado. Porque depois, como é que a gente escreve a audiodescrição? Então ela dizia, aí eu vou colocar a mão aqui era no chão. Aí você tinha que descrever, mão no chão. Só que como é que você colocava esse áudio se ela estava o tempo todo falando, né? Então, depois dessa experiência fracassada, eu passei a priorizar vídeos. Então, vídeo é um passo a passo para fazer alguma coisa. Se precisa de alguma informação, ela entra lá como uma palavra, uma frase na tela, sabe? Como um texto verbal na tela. Porque daí eu posso fazer audiodescrição e a audiodescrição, inclusive, ajuda o aluno que está enxergando, mas que por alguma razão não está entendendo o que está sendo falado, né? Ajuda todo mundo. E essa audiodescrição feita com você fazendo o texto e usando esse plugin no navegador, ela não vai te custar nada. Então não é uma narração a mais que você vai pagar, né? Porque a gente já tem que pagar pelo intérprete de Libras, que vai entrar na caixa lá na tela. Então se a gente ainda tivesse que pagar por uma narração profissional, ficaria caro. Então a gente usa essa voz sintetizada de audiodescrição, insere no vídeo e pode ter resultados muito bons. Deixa eu mostrar para vocês o plugin, porque a mim me custou um tempo assim para conseguir, né? Eu estou usando esse conversor de texto em fala da Microsoft, mas, gente, pode ser qualquer um, tem excelentes, a Google tem vozes excelentes. Escolham uma aí que goste, né, que vocês, que faça sentido para vocês. Vocês podem ver que ele é pago, né, então ele fala, comece com $200 de crédito, devido a seus aplicativos, porque ele é um programa para você incorporar aí nos projetos, mas aqui tem o gratuito, né, então eu usei sempre o gratuito. Inclusive você escolhe velocidade, escolhe estilo, escolhe a voz que você mais gostar, idioma, que é super importante. Você vem aqui, cola seu texto, o texto da narração, né, da audiodescrição que você fez. Você cola o texto aqui. E aí, o plugin é esse daqui, ó. Ele tá aqui em cima na tela. Eu vou abri-lo aqui. É esse speechtext.ai. Então, ele tem aqui algumas opções. E a opção que eu tô falando é essa daqui, ó. Capture Audio. Com essa opção, ele vai gravar o que for falado nesta página. E apenas nesta página. Então, eu clico aqui no capturar o áudio, aí clico aqui no reproduzir, a voz fala tudo, né, que tá posto aqui, eu clico de novo para
para parar e aí ele gera um arquivo de áudio. Eu vou fazer isso, mas não vai sair voz nenhuma porque eu estou usando o microfone do computador, tá? Então, captura áudio, venho aqui reproduzir, ela vai falar. Quando terminar, eu venho aqui e falo parar e salvar o áudio. Tá vendo? Aí ele gera o áudio e eu salvo esse arquivo, que é o texto que eu fiz lido numa voz. E aí esse arquivo de áudio eu mando para a equipe de vídeo para eles inserirem no vídeo. Então é bastante simples, bastante rápido, né? Você faz os textos de descrição, insere aqui, gera os arquivos e já manda para a equipe de vídeo para finalizar o vídeo. Para mim foi o jeito mais simples que eu encontrei de fazer esses vídeos com um custo baixo e um bom resultado, né? Um resultado universal. Daí obviamente a tarefa da semana é que vocês elaborem, né, o texto alternativo do material de vocês. E eu sugiro que usem o NVDA, que baixem o NVDA no computador de vocês e utilizem. Se tiverem dúvidas, problemas, quiserem alguma sugestão de tutorial, é só deixar aqui no chat ou escrever para a gente.